Olá, meus amigos, estamos aqui de volta para aquilo que a gente chamou de correção com revisão. Estou aqui corrigindo a prova do TJ 2023 do concurso de escrevente técnico judiciário, prova feita no dia 28 de maio de 2023. A gente já fez alguns vídeos, salvo engano, fizemos 4 vídeos, esse é o 5º vídeo, se não me falhe a memória, né? Então, olha só, a gente vai fazer aqui hoje uma verificação de todas as questões faltantes de processo civil. Na verdade, se também não me engano, eu havia feito apenas a correção de uma questão de processo civil, então nós vamos ver as outras aqui. Falei para os alunos que estão dentro do base jurídica e falei também para os alunos da superrevisão da minha preocupação com relação às questões de processo civil, porque era de fato a matéria mais fácil para você se enrolar, porque eu tinha certeza de que a VUNESP traria, como trouxe, um conjunto de questões grandes, extensas, tá? Então isso é importante, isso foi avisado aos alunos e até falei aos alunos também da necessidade de você, olhando tudo isso, ter a manha de por vezes olhar o final, olhar o que está sendo de fato pedido, cobrado da questão para depois você ler a parte de cima. Então olha só, a gente tem a questão 38, a empresa X, representada pelo escritório de advocacia Y, propôs a ação de obrigação de fazer em face do município de Vila Verde. Professor, eu não sei o que é obrigação de fazer. Não interessa, não precisa saber. Continua só lendo a questão. Então, você tem que entender o seguinte, foi ajuizada uma ação. Ok. A ação foi distribuída por sorteio para a 5ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Vila Verde, que tem como escrivão Eduardo. Ok, o município foi devidamente citado e na contestação apresentou a alegação de que 10 dias após a propositura da petição inicial, um primo distante de Eduardo foi contratado como advogado pelo escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo seja impedido de exercer suas funções no processo. Pois bem, a questão aqui tem uma tendência de querer passar a perna em você. Por quê? Porque ela diz o seguinte, né? Ela está falando aqui que o Eduardo era o escrivão ali, o chefe do cartório, o responsável pelo processo. Pois bem, qual é a informação que foi trazida pelo município? A informação de que um primo distante do Eduardo trabalhava como advogado no escritório de advocacia Y, fazendo com que Eduardo esteja impedido de exercer suas funções no processo. Qual é a grande questão aqui? Primeiro, pouco importava se este primo era um primo que a gente chama, né, teoricamente, isso tecnicamente é errado, né, o primo de primeiro grau ou um primo distante. Né? Mas aqui ainda tem uma coisa importante, porque a questão ainda diz para você o seguinte, é um primo distante. Então não é um primo assim que tem uma proximidade com o Eduardo. Mas olha só, qual é o ponto aqui da questão? É de você saber se este primo distante do Eduardo, que trabalha agora no escritório de advocacia Y, se este primo faz com que o Eduardo esteja impedido de atuar nesse processo como servidor, como escrivão. Tá? Então veja só, a pergunta é, o que o município falou está certo ou o que o município falou está errado? E a resposta é, o município está errado. Por quê? Porque não há qualquer tipo de impedimento na atuação de Eduardo como escrivão em um processo no qual seu primo seja advogado. E veja, pouco importa se é um primo próximo, que a gente chama comumente de primo de primeiro grau, ou se é um caso de um primo distante. Por quê? Porque nessa situação não há causa de impedimento. Tá? A gente vai olhar aqui o artigo, salvo engano, 144, né? Vamos olhar confirmando aqui, 144, há impedimento do juiz, e aí lembre-se, né? O artigo 144, lá na frente, no CPC, existe a indicação de que ele também se aplica aos servidores, às serventias, né? Então há impedimento do juiz ou do servidor, sendo-lhe vedado exercer funções no processo quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge, ou companheiro, ou parente consanguíneo, ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Qual é o ponto aqui que eu faço de fato uma crítica, embora os alunos não tivessem ficado sem este conhecimento? Qual é a crítica? O conteúdo de saber quem é parente em 1º grau, 2º grau, 3º grau, não faz parte do edital, porque não consta no edital do concurso a disciplina Direito Civil. E ali na parte de direito civil, mais especificamente na parte de direito de família, é que estariam essas indicações dos graus de parentesco. Mas, por cautela, né, e aqui imagino que o seu examinador trabalhe com a ideia de que, de certo modo, todo mundo busca saber essas informações, qual é o ponto? Olhe para você.
olhe para você. Um grau acima de você, a gente chama de seus ascendentes. Quem são? Numa primeira linha, seu pai e sua mãe. Um primeiro grau abaixo de você são seus descendentes, seus filhos, né? Então, essa é a primeira informação. Então, o primeiro grau poderia ser pai e mãe acima de você ou filhos abaixo de você. Aí, em segundo grau, você tem os seus avós, então seria um ascendente em segundo grau, e os seus irmãos e também os seus netos. Tá? Então, tudo isso seria parentesco de segundo grau. Parentesco em terceiro grau seriam os tios, então a partir de você, o seu tio e o seu sobrinho. E aí veja só, os primos eles estão na linha de parentesco no quarto grau. E aí veja só, os filhos dos primos, a gente até poderia dizer que são parentes em quinto grau. Mas veja, qual é o ponto? Às vezes você lê até pessoas comentando, não, primo não é parente. Cara, calma um pouco, tá? Calma um pouco, por quê? Porque existe também no direito civil, e eu preciso fazer esse esclarecimento, né, uma possibilidade de autorização judicial de casamentos entre parênteses, por exemplo, entre parênteses não, entre parentes, né? E isso até se chama casamento avuncular, né? Não vai cair isso aí para você. Só estou explicando que é, por exemplo, casamento de tio e sobrinho, etc. Mas qual é a grande questão aqui? Existe sim parentesco com os primos, tá? Então, por favor, só fique esperto. A única coisa é que você vai aumentando, conforme você vai tendo distância dessas pessoas, você vai aumentando o grau de parentesco, tá bom? Então, o que eu quero que você se recorde aqui? E eu sempre falei isso, né? Às vezes não cai o que é a regra, por vezes cai a exceção. Então, por vezes não vai cair pai, mãe, filhos, avós, irmãos, tal, porque são pessoas que de fato você tem uma proximidade maior. Agora, primo, você pode ter lá um primo, como foi dito na questão, né, um primo distante e tal, que nem fala qual é o grau, né, primo de primeiro grau, segundo grau. Na verdade, nem fala isso, por quê? Porque o primo normal é parente em quarto grau. Então, o seu chamado primo em primeiro grau é um parente em quarto grau. E o seu primo, entre aspas, de segundo grau é um parente em quinto grau. Tá? Apenas uma observação aqui. Então, de fato, o ponto aqui da questão 38 é esse, tá? Então, veja só, a letra A está errada porque diz que os motivos da suspeição e impedimento se aplicam apenas aos juízes, tá errado, né? Ou membros do MP, porque também se aplicam aos servidores, então tá errado por isso. A letra B incorreta, uma vez que o impedimento só se verificaria se o primo de Eduardo já integrasse o processo antes da atividade, não tem nada a ver. Por quê? Porque o primo não torna o servidor impedido de qualquer forma, tá? Então, tá errado isso aqui, tá? Porque o impedimento não se verificaria em nenhuma hipótese, tá? Incorreto uma vez que não se trata de impedimento e sim de suspeição, também tá errado, né? Agora, eu vou fazer uma observação aqui, hein? Agora você imagina o seguinte, um primo que viveu na casa do servidor, que os dois foram criados como se fossem irmãos. Aí você poderia, mas a questão não disse isso, eu estou apenas fazendo uma observação aqui. Então você tem uma situação em que tem o primo que não é uma situação de impedimento, mas esse primo, e não é o caso da questão, de novo estou explicando, estou fazendo isso porque eu estou fazendo aqui também uma revisão. Imagine um primo que é próximo, que cresceu, que foi criado como se fosse irmão, que cresceu junto e que convivia o tempo todo com o Eduardo. Nesse caso, não seria de fato o caso de impedimento, porque primo não causa impedimento, mas pela amizade íntima, pelo fato de ele ser amigo íntimo, a gente até poderia colocar no caso de suspeição. Como disse de novo, vou repetir isso, como já disse no começo. Não é o caso da questão. Na questão, a gente não tem impedimento e não tem suspeição. Estou apenas dizendo que numa hipótese de a questão trazer essa hipótese de um primo próximo, que tem intimidade, que visitam a casa, que viajam juntos, tal, a gente poderia ter a situação, embora fosse primo, mas a gente não teria impedimento, mas a gente poderia ter o caso de suspeição, tá? Se liga nisso, que isso poderia ser uma baita de uma questão para uma próxima prova, tá? Que a letra D diz que é correta, não é correta, de fato é incorreta, então a resposta aqui da questão 38 para o meu tipo de prova é a letra E, claro, você verifique onde da sua prova 1, 2 ou 3, onde está essa resposta, tá bom? Aí a gente vai para a questão 39, questão, vou dizer que dada, hein? Praticamente dada, porque é uma questão relativamente fácil, né? Então, quando a citação for realizada por meio eletrônico, em um processo no qual não se admite autocomposição, então você não tem a possibilidade de fazer um acordo, de ter uma audiência de tentativa de conciliação,
Considera-se o dia do começo do prazo quando? E aí decorebinha, né? A gente até deu isso na nossa atualização de processo civil e demos também na superrevisão. Isso é feita, essa contagem de prazo, se o processo é feito por meio eletrônico, preste atenção, né? Você não vai ter mandado. Então, não tem mandado, porque é eletrônico, né? Então você não vai ter, ó, de novo, mandado. Seria fácil eliminar. A outra coisa, dia útil seguinte, você poderia ficar em dúvida, mas não é. Tá? É o 5º dia útil seguinte a confirmação do recebimento. Tá? E aí, claro, também não há aviso de recebimento. Então, só por uma questão de lógica, você já excluiria a letra A, B e a letra E. Você poderia ficar na dúvida se é o primeiro dia útil seguinte à ocorrência da citação, mas como ela é feita por meio eletrônico, não. Aí você vai ter o 5º dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação feita por meio eletrônico. Questão relativamente fácil, tá? Então a questão 39, o gabarito é a letra D, tá? Olha aí a alternativa correspondente na sua prova, tá? Questão 40, Juliette, ó, de novo, né? Ó a história. Juliette propôs ação de indenização por danos morais, alegando que sofreu ofensas verbais e constrangimento em razão da conduta do funcionário da loja Z. Beleza. Então, ela foi ofendida pelo funcionário da loja Z e entrou com essa ação. Considerando a situação hipotética, assinale a alternativa correta acerca da possibilidade de concessão de tutela provisória para o caso. Vamos lá. Então a gente tem uma situação em que a Juliette propôs a ação, tá? E a ação versando sobre o quê? Sobre ofensas verbais e constrangimento. Ok. Primeira coisa, a pergunta que eu faço para você. Quando você estudou tutelas provisórias, existia algum tipo de processo que dizia que a tutela seria dada ou não seria dada? Possivelmente não. Então veja só, você poderia ter assim uma questão na prova dizendo o seguinte: Juliette propôs ação de indenização contra o condomínio tal porque comprou um apartamento e não recebeu o apartamento e ficou alugando uma casa e não tinha onde colocar sua mudança tal. Veja, é uma outra situação hipotética. E veja, qual é o ponto que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que pouco importa qual é o tipo de ação, em tese, se estiverem presentes os requisitos, é sempre possível, se estiverem presentes os requisitos, a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, de natureza cautelar. Isso pode ser feito de modo antecedente, pode ser feito de modo incidental. Então tudo isso é possível, tá? Então a letra A, não é possível conceder tutela antecipada antecedente em ações de indenização por danos morais? Quem disse? Pois não há urgência que justifique a medida. Quando eu falei, até nas aulas mesmo, né? Quando eu falei da tutela antecipada antecedente, eu dei um exemplo de um cara que estava devendo para as Casas Bahia, que estava com seu nome negativado. E antes até dele discutir qualquer outra coisa relacionada a danos morais, ele pedia para que tirasse o nome dele do SPC ou da Serasa. Então veja, é possível. Então, quando a questão diz que não é possível porque danos morais não tem urgência, quem falou que não tem urgência? Às vezes você tem uma questão de danos morais que tem também uma questão que se relaciona ao crédito. Por exemplo, você ficar com o seu CPF negativado. Então não tem nada a ver, está aqui simplesmente falando besteira aqui. Então a letra A está errada por isso. A letra B, a tutela de urgência só pode, ó, quando tem o só, se liga, né? Só pode ser concedida se Juliette demonstrar que há risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Cara, veja, isso aqui é sacanagem. Por quê? Porque a lei ela diz o seguinte: a tutela de urgência será concedida, artigo 300, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo. Então não é só no caso de haver risco de dano irreparável ou de difícil reparação, porque você também tem risco ao resultado útil do processo. Então por isso que a letra B está errada. Então a tutela de urgência ela pode ser concedida quando há risco de dano irreparável ou de difícil reparação, mas também existe uma outra hipótese, qual é? A de existência de risco ao processo. E a gente até falou durante as aulas que esta situação de proteger o processo seria uma tutela provisória de urgência de natureza cautelar, tá? Para fazer o acautelamento de provas para o processo. Tá, então por isso que está errada a letra B. Letra C, o pedido de tutela provisória, de novo, ó, só pode ser deferido se Juliette apresentar prova documental? Não. Por quê? Porque
Quando você exige a existência de uma prova, você está falando não de tutela de urgência, você estaria falando de tutela de evidência. Mas não é nem o caso, porque a tutela de evidência está dentro do conceito das tutelas provisórias. Mas qual é o caso aqui? Existem situações, como na tutela provisória de urgência, em que você não precisa de prova, você precisa apenas da probabilidade do direito. Veja, está até na própria lei, da probabilidade. Você não tem prova. Probabilidade é algo que pode ser provado, né, mas não está provado ainda. Você vai colocar, o advogado vai colocar isso com base em argumentos, vai argumentar e vai tentar demonstrar ao juiz que aquilo pode vir a acontecer. Qual é o ponto? Qual é o erro da letra C? É dizer que só pode ser deferido se ela apresentar prova, não. Você também pode ter o deferimento se houver risco ao processo. Também você poderia sair por aqui. Tá? Então a letra C também está errada. Questão difícil, hein? Questão difícil. Tutela provisória só pode ser concedida após a apresentação da contestação? Não. Por quê? Porque você pode ter a tutela provisória antecedente sem a oitiva da parte contrária. Então isso é possível, tá? Então por isso que está errada aqui a letra D, porque a tutela provisória só, de novo, ó, só, sempre é o só, né? Aqui nas três você eliminava só por ter o só, né? Então essa é a questão importante. E a letra E é a resposta, né? A tutela provisória de urgência pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental, desde que presentes os requisitos legais, podendo ser exigida ainda caução real ou fidejussória idônea, né? Então garantias. Qual é a crítica que se faz a essa questão? Mas não acho que seria passível de anulação, né? A questão diz que ela já havia proposto a ação. Então a ação já tinha sido proposta. Se a ação já foi proposta, não seria mais possível você fazer um pedido em caráter antecedente. Tem coerência. Só que veja, olhando todas as outras alternativas, essa alternativa, é claro, é a menos errada, se é que a gente pode dizer assim. Então, de fato, a crítica que se faz, até porque a questão diz assim, ó, considerando a situação hipotética. Então a gente está falando da situação da Juliette, que já propôs a ação. Mas não imagino que a VUNESP anule essa questão, porque esta é uma afirmação verdadeira. A tutela provisória pode ser concedida em caráter antecedente, ela pode ser concedida em caráter incidental, tá bom? Então fica a crítica, a observação, mas mesmo que você tivesse eventualmente uma crítica com relação à letra E, todas as outras de fato estão muito erradas. Tá? Então essa aqui estaria menos errada. Tá? 41. A produção antecipada de provas será admitida nos casos em que haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação. Pensa aquela vovozinha que já desencarnou da cintura para baixo, tá só esperando levantar a mão e São Pedro chamar ela. Esse é o caso. Então, se você esperar muito, o que vai acontecer? Essa senhorinha vai morrer e essa prova, esse testemunho dela não vai ser ouvido, né? Então esse é o ponto, tá? Então é para isso que serve a produção antecipada de provas. Pois bem, a produção antecipada de provas previne a competência do juízo? Não, ela não previne. Qual é o ponto? Prevenção significa o seguinte, a partir deste momento o juiz que recebeu um certo processo vai ficar responsável por receber todos os processos, todas as questões relativas àquele caso. E o que a lei está dizendo é que a produção antecipada de provas não previne. Ou seja, você pode fazer a produção antecipada de provas, inclusive, para que você entenda, pensa que essa testemunha que vai ser ouvida, essa vovozinha, vai ser ouvida e ela mora numa outra cidade. A pessoa pode ajuizar a ação lá na outra cidade, mas o processo principal vai continuar correndo aqui, tá? Na sua cidade, por exemplo. Tá? Então, por isso que ela não previne, a produção antecipada de provas não previne a competência do juízo. Letra B, que é a verdadeira, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. Por quê? Porque o juiz vai simplesmente colher as provas. Então, olha, você está querendo ouvir uma testemunha. Ouça a testemunha. O juiz vai simplesmente dizer o seguinte, tá bom, você ouviu a testemunha? Acabou. Tudo isso vai ser levado para o processo principal. Então o juiz não vai dar nenhuma sentença, não vai se pronunciar sobre aquilo. Isso é verdade, isso está na lei também. O juiz determinará, letra C, de ofício ou a requerimento da parte, a citação dos interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se existente caráter contencioso. Na verdade, o que a lei diz é que salvo se inexistente o caráter contencioso, tá? Então esse é o ponto também. Então por isso que está errada a letra C. Letra D. Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento relacionado ao mesmo fato
ou a outro deste decorrente, desde que sua produção conjunta não acarrete excessiva demora. Qual é o erro? Tudo está certo. Só que veja, os interessados podem sim requerer a produção de prova no mesmo procedimento, mas tem que ser relacionada ao mesmo fato. Tá? Então não é o caso de fazer isso com relação a outro fato. E tem uma outra coisa importante. A própria lei, no 382, parágrafo 3º, diz assim: salvo se a sua produção acarretar excessiva demora. E aí o que ele fez? Ele citou isso, mas colocou ao contrário, né? Ele colocou assim, desde que a sua produção conjunta não acarrete excessiva demora. Então qual é o ponto? Você pode fazer o pedido de produção de prova no mesmo procedimento. Essa é a informação relacionada ao mesmo fato. Só que isso pode ser feito desde que você não produza uma demora naquele processo. Porque veja, essa é a informação, tá? Então não é desde que a sua produção não acarrete excessiva demora, mas a própria lei traz uma outra expressão, salvo se a produção conjunta acarrete excessiva demora. Acho que é relevante pelo menos esse ponto aqui do a outro deste decorrente, tá? Me parece que aqui é o maior ponto de equívoco dessa questão, tá bom? Letra E, no procedimento de produção antecipada de provas, admite-se defesa, recurso contra a decisão? Não, não se admite, tá? Por quê? Porque como o juiz não vai se pronunciar, não vai dar uma sentença, a pessoa também não tem que se defender, tá? Então, nesse procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, claro, salvo contra a decisão que indeferir totalmente a produção de prova pelo requerente originário. Ou seja, durante esse procedimento para colher as informações lá da senhorinha, da vovozinha, o que vai acontecer? Nesse caso, você não vai ter o contraditório. Então não existe o contraditório. Essa era uma outra informação que poderia estar na sua prova. Você poderia ter uma afirmação assim: na produção antecipada de provas não é admitido o contraditório. É verdade, porque não se admite defesa. Tá? Admite-se o recurso quando? Recurso quando o pedido feito pela parte para fazer essa produção antecipada de provas for indeferido. Aí, claro, a pessoa pode recorrer. Por quê? Porque daí o juiz está indeferindo, está se manifestando sobre aquilo. Agora, sobre tudo que vai ser colhido naquela audiência para ouvir aquela senhorinha, isso tudo não vai ser objeto ali de defesa, porque não vai ter uma sentença no final, tá bom? Questão 42, Caio, motorista de transporte por aplicativo, estava voltando para casa após um dia de trabalho, quando aguardando o semáforo ficar verde, teve seu veículo atingido. Cara, você vê que louco, né? Após frustradas tentativas amigáveis de solucionar o caso, propôs ação de reparação de danos em face de Antônio, exigindo o pagamento de pouco interessa. Isso aqui não precisa saber o que é isso. Pagamento de danos emergentes, lucros cessantes, em primeira instância, ou seja, dado pelo juiz, a ação foi julgada parcialmente procedente. Opa! Parcialmente procedente já me liga a possibilidade de sucumbência recíproca, já me liga a ideia de recurso adesivo. Mas olha só, a ação foi julgada parcialmente procedente, condenando Antônio apenas ao pagamento dos danos emergentes. Veja que aqui você não precisa saber o que é, só precisa saber que houve dois pedidos. O cara pediu para pagar danos emergentes e pediu para pagar lucros cessantes. Só que o juiz deu apenas os danos emergentes. Diante dessa situação, tendo em vista que ainda não transcorreu o prazo para apelação, bem como inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade, ou seja, não é caso de embargo de declaração, é isso que a questão está dizendo? Então não é caso de embargo de declaração, é correto afirmar o quê? A letra A. O recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido se houver desistência do recurso apresentado por Antônio. De fato, essa é verdadeira, né? A gente sempre deu o exemplo do recurso adesivo de uma pessoa que pega carona. Então, se você está na estrada, pediu carona, entrou dentro de um caminhão, se o caminhão cair na ribanceira, que é o recurso principal, você também vai cair. Então é isso, né? Então o recurso adesivo apresentado por Caio não será conhecido, não será apreciado se houver desistência do recurso apresentado por Antônio. Essa é uma afirmação de fato verdadeira, tá? Agora olha só, se Antônio apresentar apelação, Caio poderá aderir ao recurso desde que mediante autorização de Antônio? Não, o erro está aqui. Porque o recurso adesivo você faz a adesão sem precisar da autorização da outra parte. Então você adere assim como você desiste. Ó. Caso Antônio decida recorrer, ele poderá desistir do recurso a qualquer tempo, desde que com a anuência, concordância de Caio, não. De novo, falamos isso em algumas oportunidades nas aulas. No recurso adesivo, primeiro, qualquer recurso, você pode fazer o recurso e pode desistir sem falar com ninguém.
Esse é o ponto. Então é diferente de você desistir da ação. Lá na desistência da ação, você se lembra que, a depender se o réu já foi citado, etc., apresentou contestação, vai precisar da concordância dele. Agora, antes disso, pode fazer sem a concordância. Então isso é desistência da ação. A gente falou, inclusive, com muita clareza isso nas nossas aulas da superrevisão. Qual é o ponto? Se a pessoa fez o recurso, a pessoa pode desistir sem falar com ninguém. Então não precisa da concordância de ninguém. Por isso que está errada a letra C. Letra D, o caso Antônio aceite tacitamente a decisão e pague os danos emergentes e os lucros cessantes, ou seja, pagou tudo, ainda assim poderá apresentar apelação? Não, porque aí ele praticou um ato incompatível com a vontade de recorrer e não fez nenhuma reserva, e ele aceitou tacitamente. Então, você se lembra, né? Lá na parte da teoria geral dos recursos nós falamos, olha, se a pessoa praticou um ato que é incompatível com a vontade de recorrer, e ele deposita tudo e não faz nenhuma ressalva, lembre-se, se a pessoa fizer uma ressalva, até que é possível ele fazer o recurso, mas ele não fez nenhuma ressalva, a questão não diz isso, então ele não pode apresentar a apelação. Tá? Letra E, Antônio pode apresentar renúncia ao direito de recorrer, desde que mediante aceitação, de novo, renúncia ao direito de recorrer, tudo que tiver relacionado a recurso é uma questão sua, você não precisa tomar a bênção de ninguém, ninguém precisa te autorizar, é você com você mesmo. Tá? Então essa é a ideia, por isso que a resposta da 42 é letra A. Tá? Então, pontos importantes aqui. Tudo isso, de fato, foi muito bem falado durante as nossas aulas. 44, André propôs uma ação de reparação de danos materiais em face do município de Lago Azul. Na petição inicial, alegou que o carro do prefeito, o carro oficial do prefeito, colidiu com o muro de sua casa, causando prejuízo no valor de 20 salários mínimos. Então a gente está falando aqui de município. Então a ação contra o município e o valor de 20 salários mínimos. Onde vai ser julgado isso, professor? Já de início, vai ser pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, Lei 12.153, que inclusive na véspera da prova mandei para o grupo de alunos algumas informações ali sobre o Juizado Especial. Foi apresentada a contestação e o juiz deferiu providências antecipatórias para evitar dano de difícil ou de incerta reparação, ou seja, o juiz concedeu tutela provisória. Tá? A ação foi julgada procedente, ou seja, o cara ganhou, condenando o município ao pagamento no valor solicitado por André na petição inicial. O município deixou de apresentar recurso, então o município não recorreu contra a sentença. Diante da situação hipotética e considerando que o município não editou lei municipal alterando o valor das obrigações consideradas como de pequeno valor, assinale a alternativa correta. Por que está sendo dito isso? Porque a própria lei diz assim, que você tem para o município, você tem para os estados, você tem para a União, valores que vão ser considerados como valores de pequeno valor. E esses valores precisam ser pagos de imediato. E outro ponto importante, quero que você se lembre, nesses casos, o ente público, se ele quiser, ele pode fazer uma lei específica para mudar esses valores, dizendo o seguinte, olha, a partir de agora, o pequeno valor aqui, onde a gente está, vai ser de 5 salários mínimos, por exemplo. Tá? Então isso é possível. Qual é o ponto aqui? Então, tudo isso vai ser discutido. Letra A. O município de Lago Azul deverá pagar o valor de 20 salários mínimos no prazo máximo de 30 dias? Não. Então, veja só, quero que você entenda uma coisa, né? Se o município deixou de apresentar recurso, o que aconteceu aqui? Aconteceu o trânsito em julgado. O juiz deu uma decisão e aquela decisão não foi atacada por um recurso, transitou em julgado essa decisão, tá? Quero que você se lembre disso. Então o município deixou de apresentar recurso, então transitou em julgado, então o município vai ter que pagar, só que ele tem que pagar em 60 dias, tá? Então quero que você se lembre disso, tá? E o Juizado Especial da Fazenda Pública, que é onde está sendo julgado isso, tem uma outra coisa relevante também com o número 60, que é o limite de até 60 salários mínimos você pode entrar cobrando no Juizado Especial da Fazenda Pública. Letra B, não houve trânsito em julgado da ação, uma vez que a sentença, por ter sido proferida contra o município, está sujeita ao duplo grau de jurisdição? Não. No Juizado Especial da Fazenda Pública, você não tem prazos em dobro e você também não tem duplo grau de jurisdição, que a gente também chama na lei de reexame necessário. Então, olha só, quero que você entenda que a expressão duplo grau de jurisdição é a mesma coisa, para os fins dessa questão aqui, de reexame necessário. A lei diz assim, que não cabe, ou as decisões dadas no Juizado Especial da Fazenda Pública não estão sujeitas ao reexame necessário. Por quê, professor? Porque a partir do momento que o município, que o Estado perdem, eles vão ter que recorrer e isso só vai ser apreciado se eles recorrerem. Né? Então vou até refazer a frase aqui. Numa situação em que os entes públicos são condenados,
o processo só irá para o tribunal se os entes públicos recorrerem. Isso é um pouquinho diferente do que está lá no Código de Processo Civil, porque no Código de Processo Civil, a depender do valor da condenação, necessariamente aquilo, para ter valor, para transitar em julgado, vai precisar antes passar pelo quê? Pelo duplo grau de jurisdição, ou pelo reexame necessário, ou pela remessa necessária. A gente também poderia ter essa expressão. É isso, tá? Então aqui nesse caso, o processo só iria para o tribunal para ser analisado novamente se o próprio município recorresse. Como a questão disse que o município não recorreu, a decisão já transitou em julgado, tá bom? O valor deverá ser pago por meio de precatório, que poderá ser fracionado. Então, primeiro, né? O valor deve ser pago por requisição de pequeno valor. Essa é a primeira coisa. E outra coisa, o valor não pode ser fracionado. Tá? Então aqui até a própria lei, a própria questão diz, considerando a providência antecipatória, tipo assim, não tem nada a ver, tá? Ele colocou isso aqui para tentar te enganar, mas a informação principal é, pode ser fracionado? Não, a lei diz que não pode ser fracionado, tá? Letra D é a correta, né? Se depositado o valor por meio de obrigação de pequeno valor, poderá realizar o saque, o André, né, poderá realizar o saque pessoalmente em qualquer agência bancária do depósito do banco depositário, independentemente de alvará. É verdade isso, tá? Isso está na lei expressamente. E tá latindo uns cachorros aqui, né? Mas, letra E, caso o valor não seja pago em até 60 dias, que de fato é o prazo, o juiz imediatamente determinará o sequestro de numerário suficiente ao cumprimento da decisão. Até aí está tudo certo. Só que diz o seguinte, desde que após a realização de audiência com o município. Não. A lei diz o seguinte, ó, o município tem 60 dias para pagar. Não pagou? Vou sequestrar. O numerário aqui é o orçamento mesmo, é sequestrar as contas públicas. E tem uma coisa, eu não vou nem ouvir o município, porque ele está sabendo. Tá? Então, por isso que está errado, porque a lei diz que está dispensada a audiência da Fazenda Pública. Então, não é desde que. Quando você coloca desde que, você está impondo uma condição para que aquilo aconteça. E não há essa condição, porque está dispensada a audiência da Fazenda Pública. Amigos, terminamos aqui a correção. Deixa eu ver quantos minutos deu. 31 minutos. A gente vai continuar a revisão de outros conteúdos aqui, nós vamos corrigir toda a prova do TJ de São Paulo e, claro, quero convidar você, agora, depois de tudo isso, a dizer para você que estão ainda abertas as inscrições para a super revisão, para o concurso do dia 2 de julho, tá? De escrevente. Temos lá já todas as aulas, quero que você entre lá. Todas essas questões aqui foram tratadas lá na superrevisão, os assuntos em si foram tratados, as abordagens foram colocadas lá com muita eficiência e eu posso dizer disso isso desde o primeiro dia da prova, eu tenho a tranquilidade dos profetas de saber que o que foi tratado aqui na superrevisão foi cobrado na prova. Tá? Então isso me dá muita tranquilidade de dizer que você estará sim fazendo um bom negócio de você entrar na superrevisão. Como que eu entro, professor? Existe aqui embaixo na descrição do vídeo um link. Você clica nesse link e você vai ser redirecionado para o site em que vai ser feita a aquisição, tá? Você comprou, você já tem acesso imediato, pode assistir quantas vezes quiser, vai ficar para você o resto da vida, não tem tempo, não tem nada. É seu, tá? É seu. Se sair o concurso do interior depois, sair o concurso do litoral, você já está com conteúdo ali de uma revisão muito, muito boa, muito condensada, muito objetiva, muito direta. Tenho certeza absoluta, toda certeza absoluta, né? Mas é jeito de falar, né? Tenho certeza de que eu consigo ajudar você a você gabaritar na parte de direito. Esse é o meu grande objetivo, para que direito não seja o seu problema na hora da prova. Tá bom? Agradeço muito a você que está aqui. Mais uma vez, se você não faz parte do canal, não é inscrito no canal, eu pediria que você se inscrevesse, que você pudesse também curtir o vídeo e mais do que isso, que você pudesse entrar na super revisão, porque eu tenho certeza de que isso vai fazer uma grande diferença na hora da sua prova, tá bom? Eu volto em tantos outros vídeos, sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau.